Oi, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Marta e no vídeo de hoje eu resolvi preparar uma receita que eu postei no Instagram e fez sucesso entre vocês, que foi a receita de bolo de cenoura formigueiro. Eu misturei as duas receitas e deu muito certo. Todo mundo gostou muito aqui em casa e também vou ensinar vocês opções sem lactose. Se você ainda não sabe, não nos acompanha por aqui, o meu marido é intolerante à lactose, então aqui em casa nós buscamos fazer tudo para que ele possa comer também. E além disso, ele ama um doce. Então eu sempre busco fazer esses doces com opções possíveis para que ele possa comer também. Antes de começar a receita, eu quero te mostrar tudo que eu vou utilizar na massa e você vai ver como é uma receita simples com produtos que você tem em casa. Começando aqui então com os ingredientes da massa do nosso bolo, nós vamos precisar de 4 ovos e eu já separei aqui uma xícara porque eu gosto de quebrar um por um para não ter risco de estragar a nossa massa se algum ovo estiver estragado. Uma xícara de óleo e eu nunca uso a xícara muito cheia, gente. Isso ajuda muito o bolo a não ficar pesado, sabe? Eu não sou confeiteira profissional, mas aqui em casa isso dá muito certo. Aqui nós temos 2 xícaras de açúcar. Como eu uso açúcar cristal aqui em casa, então eu não uso as xícaras tão cheias, tá bom? 2 xícaras de farinha. Aqui eu coloquei um pacotinho pequeno de granulado, mas vocês vão ver que eu vou colocando a olho mesmo e vou misturando uma quantidade que fique boa na massa. Aqui tá o ouro da receita. Eu aprendi essa receita no Instagram da Nath Barros, que inclusive é uma influenciadora que eu gosto muito. E antes os meus bolos, eles ficavam pesados, sabe? De cenoura. E essa dica mudou minha vida por aqui, ele fica super fofinho. Eu tô usando aqui uma cenoura média, então ela tem mais ou menos 150 gramas. E ela está pré-cozida. E acreditem, gente, isso faz toda a diferença pro seu bolo de cenoura ficar fofinho. Aqui, fermento químico e esses são os ingredientes da nossa massa. Como vocês puderam observar, não tem leite em nenhum dos ingredientes da massa. Até mesmo no granulado que nós vamos usar, nós encontramos sem lactose. Gente, algo muito importante que vocês vão observar, que aqui eu vou dar dicas simples de substituição. Quando nós descobrimos, essa intolerância à lactose do meu esposo, muitas vezes que eu fui pesquisar receitas, eram receitas muito complexas, com ingredientes que a gente não tinha em casa. Então eu fui aprendendo a fazer substituições simples. Eu já queria deixar aqui também bem claro que essa diferença da intolerância vai de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que é intolerante até mesmo aos traços da lactose, né? Aos traços de leite. No caso dele, não. Alguns ingredientes industrializados que têm traços de leite não fazem mal para ele. Então vocês vão ver que até na opção de calda eu vou explicar isso para vocês. Vou explicar opções que ficam totalmente sem lactose, algumas que têm traços. Então, se você tem esse caso de intolerância à lactose na sua casa, você precisa fazer essas considerações também. A minha ideia aqui foi trazer algo prático, gostoso e que seja também prazeroso para eles, né? Muitas vezes, por exemplo, no caso do meu esposo, como eu contei para vocês, ele ama doces e ele ficou bem restrito no começo. E agora poder proporcionar para ele comer doces assim do jeito que ele gosta é muito gostoso pra mim. Bom, no caso aqui que eu falei pra vocês que eu juntei o bolo de cenoura com o bolo formigueiro que tem o granulado na massa, foi pra trazer ainda mais essa questão do chocolate nessa receita. Mas é totalmente opcional. Se você não quiser colocar o granulado na massa, é só retirar essa quantidade que eu passei pra vocês e a massa vai seguir os mesmos ingredientes. E agora chega de conversa e vamos direto para nossa receita. Eu vou começar misturando então os ingredientes que não são secos no liquidificador e depois nós vamos passar para esse bowl, tá bom? Nós vamos começar adicionando aqui então uma xícara de óleo, a 150 gramas de cenoura pré-cozidas. Você não precisa cozinhar ela totalmente até ficar desmanchando, tá bom? É só um processo de pré-cozimento mesmo. E vamos adicionar aqui também os 4 ovos.
Então aqui nós já adicionamos a cenoura, o óleo e os ovos. Nós vamos adicionar também as 2 xícaras de açúcar. E vamos bater até tudo ficar bem homogêneo. Agora que a massa já ficou bem lisa e homogênea, eu sempre gosto de verificar se bateram mesmo todas as cenouras, então eu passo uma colherzinha antes para ver se bateram todas. E agora nós vamos misturar com os ingredientes secos, que são farinha de trigo, fermento e o granulado. Eu vou retirar aqui, passar a colher, tá tudo bem lisinho mesmo. Então eu já vou adicionar essa mistura aqui no nosso bolo. E uma dica, enquanto nós vamos finalizar esse processo do bolo, é que eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 180 graus. Então você pode deixar pré-aquecendo por aproximadamente 10 minutinhos, é basicamente o tempo de nós finalizarmos esse processo. Agora nós vamos finalizar então adicionando a farinha. Você pode adicionar diretamente ou pode peneirar. Eu confesso que às vezes eu adiciono direto, mas acabam que ficam alguns gruminhos na massa. Então hoje eu vou testar peneirando a farinha e eu tenho certeza que isso vai me facilitar muito. Adicionados então as 2 xícaras de farinha, eu vou misturar com o fouet, porque eu acho que deixa essa mistura mais homogênea também do que o outro tipo de colher. Mas você pode misturar com a colher que você tiver em casa e que preferir para realizar essa mistura. A massa já ficou bem homogênea e lisa. E agora eu vou adicionar então os granulados. E eu vou mostrar para vocês bem de pertinho a proporção de granulado que eu adiciono para a massa. É importante você ir adicionando aos poucos e vendo a proporção que fica aqui, né? Para a massa não ficar totalmente tomada pelo granulado. E agora mostrando aqui de pertinho para vocês, assim fica a consistência da nossa massa. E essa é a proporção de granulado que eu gosto de colocar. Então, vocês veem que eles estão presentes aqui, mas não estão tomando a massa por completo. Então, isso não vai tirar o gosto do nosso bolo de cenoura. Terminando a massa, eu ainda não coloco direto o fermento, ou se você já quiser logo colocar o fermento, é importante que você já tenha untado a sua forma, tá? Para esse fermento não ficar muito tempo fora do forno, enfim. Aqui então eu deixei a minha massa sem o fermento ainda e já untei a minha forma. Ela tem aproximadamente 30 centímetros de diâmetro e mais ou menos 5, 6 centímetros de altura. Eu untei a forma, gente, eu utilizo papel toalha e utilizo ou margarina ou óleo e farinha por cima, assim como vocês viram. Aí vocês vão falar, Marta, mas não era sem lactose? Pois é, gente, margarina é algo que a gente descobriu que o meu esposo não passa mal. Então aqui em casa não tem problema nenhum utilizar nas receitas. Então a gente acaba utilizando, mas se você quiser utilizar algo totalmente sem lactose, você pode utilizar o próprio óleo ou então utilizar uma forma antiaderente. Eu amo essa opção de forma, a minha é da Tramontina, eu até vou deixar o link aqui pra vocês aqui embaixo, porque ela é excelente. Eu só não tô utilizando ela hoje, porque pra quantidade de massa ela é pequena. Inclusive, gente, eu já até derramei bolo no forno uma vez por isso. Então, tô usando a minha forma maior. Eu não tenho uma forma antiaderente desse tamanho, por isso eu não utilizei, mas ela é uma opção excelente, porque você nem precisa do trabalho de untar a forma. Agora, então, eu vou adicionar o fermento químico e vou adicionar aqui uma colher de sopa. Eu sei que a maioria das pessoas pode saber isso, mas eu passei muito tempo da minha vida sem saber que essa tampinha completa equivale a uma colher de sopa cheia. Então, eu vou utilizar essa mesma medida para colocar na massa.
fermento, é sempre importante lembrar que você não precisa bater a massa. Você só precisa incorporar esse fermento na massa. Então mexe com delicadeza, porque senão você vai acabar quebrando um pouco desse efeito do fermento. E agora então, com o nosso forno pré-aquecido, eu já vou adicionar a massa na assadeira. Nesse momento, eu sempre gosto de utilizar esse tipo de espátula porque ele me ajuda a pegar a massa de todos os cantinhos. Então eu gosto de utilizar ela no lugar do fouet. A massa já está no forno e vocês viram que eu programei o meu timer por aproximadamente meia hora. Eu deixo em fogo médio, mas isso vai variar de forno para forno. Então eu aconselho mesmo que você observe sempre a sua massa, mas pré-aqueça o forno por 10 minutos a 180 graus e asse em fogo médio. Agora eu quero mostrar para vocês algumas opções de calda de chocolate que eu faço e deu muito certo por aqui também. A primeira opção é aquela opção de calda que fica aquela casquinha crocante de chocolate, sabe? Essa opção geralmente é realizada com leite e margarina, mas eu vou explicar para vocês como eu faço aqui em casa e como você também pode usar algumas substituições. Vamos lá! Nós vamos utilizar 8 colheres de Nescau ou de chocolate do Padre. Eu gosto mais dessas opções porque o sabor de chocolate fica mais intenso, fica mais gostoso. Vamos utilizar também 8 colheres de açúcar. Mais uma vez, aqui como eu tô usando açúcar cristal, eu costumo usar um pouquinho menos. Então eu uso sempre de 6 a 7 colheres. Diminuo um pouquinho essa quantidade para não ficar tão doce. Na receita original, nós vamos precisar de 4 colheres de leite e 2 colheres de margarina. Como eu me adaptei aqui em casa? Como eu falei pra vocês, margarina meu esposo não passa mal. Então eu utilizo as mesmas 2 colheres de margarina, não muito cheias. Eu não vejo necessidade de ter muita margarina nessa calda. E eu coloco 2 colheres de leite de coco ou de algum outro leite vegetal. Ou então 2 colheres de água, gente. Acreditem se quiser, mas água funciona muito bem. Eu sou a doida que vou tentando substituir leite por água em tudo. E nessa receita deu muito certo. Se você quiser fazer totalmente sem lactose, né, tirar a margarina, você pode utilizar essa margarina, essa manteiga vegetal. Aqui a gente tem uma opção em casa que é de castanha, porém ela tem sal na composição. Então eu aconselho você a procurar uma opção sem sal, ou também eu já vi várias pessoas que não consomem leite fazendo com óleo de coco. Tá? Então você pode fazer com óleo de coco essa receita também, que ela vai dar certo, ela vai dar a mesma textura. Só vai ficar, né? Você pode encontrar o óleo de coco sem sabor, ou então, tanto quanto o leite de coco quanto o óleo de coco vão ficar um leve saborzinho de coco no meio. Mas que aqui em casa a gente não se incomoda e gosta bastante também. Uma outra opção também de calda é a opção com chocolate dessa marca. Nós descobrimos que essa marca, ela é uma marca super acessível e que não possui lactose na composição. Mas calma que não são todos os chocolates. Os chocolates 70% e 53% não possuem lactose. Vocês podem ler a composição. Como eu disse, né? Se tiver alguém que é alérgico até mesmo aos traços, é importante olhar muito bem cada detalhe. Mas aqui a gente nunca teve problema nenhum com esse chocolate, porque ele realmente não tem leite na composição. Então muitas vezes eu derreto ele com um pouquinho de leite vegetal e também fica uma delícia. A gente gosta muito por aqui. E para finalizar, você pode utilizar até mesmo o granulado que sobrou da massa por cima, para ficar, gente, bem com aquela cara de um bolo bem docinho, bem formiga mesmo. Então fica sempre muito gostoso. Nós vamos iniciar então, gente, com o fogo desligado, tá? Eu não liguei o fogo ainda. E eu vou começar acrescentando 2 colheres de margarina, que no caso você pode substituir pelas opções que eu te passei também. Agora, as 8 colheres de achocolatado, Nescau de preferência. As 8 colheres de açúcar.
Nós vamos ligar então em fogo médio. Não vou deixar em fogo muito alto, vou até baixar um pouquinho mais. E nós vamos misturando. Vocês vão ver que essa calda dá ponto bem rapidinho. E é importante você não parar de mexer. E de preferência, se você tiver uma panela antiaderente, é melhor ainda. Então agora vocês podem observar que logo ela vai começar a borbulhar. E aí não precisa ferver muito. Você vai mexendo, né, sem parar, para não grudar. Na panela antiaderente, melhor ainda. Inclusive, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem conhecer mais sobre essas panelas também, são muito boas. E aí você vai observar quando estiver desgrudando do fundo da panela. Aí esse já é um bom ponto para a calda. Bolo finalizado e agora vai chegar na nossa parte preferida, que é experimentar. A nossa cobertura, gente, como vocês viram, o granulado ele não grudou tão bem, porque essa ela ficou bem durinha. Aqui na minha cidade já tá mais frio hoje, então ela já chegou no ponto rapidinho. Geralmente eu jogo a calda, coloco o granulado e dá tempo dele grudar, sabe? Mas como tá frio, ela já ficou mais durinha hoje. Mas é muito importante vocês lembrarem daquilo que eu disse, de não apurar demais, porque senão a calda vai ficar muito dura, e seguirem as proporções. Se vocês quiserem um pouco menos doce, você pode fazer também com chocolate do Padre, que fica uma delícia, né? Com chocolate 50%, que vai ficar menos doce do que com achocolatado e dá muito certo também. Eu já fiz aqui em casa. Agora nós vamos experimentar, que é a melhor parte de todas, tomar o nosso café. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você faça essa receita na sua casa também. Não se esquece que essa não é uma receita somente para quem tem restrição à lactose, porque vocês viram que é só fazer pequenas alterações. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha essa receita com a sua amiga, com a sua família, para que todo mundo tenha um bolo delicioso para o café. Eu espero vocês no próximo vídeo. Hora da verdade. Agora a gente vai ver, né? Ficou bom? Ficou bom? Ficou Deixa bom. eu ver. Nossa, ficou muito bom. Nossa, ficou bom demais. Nossa, acertou certinho a casquinha. Bom. Perfeito, gente. Perfeito. Aprovado.